Olá, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso Fox Talk, ao nosso programa de informação para você que está fora do país e que quer saber como algumas dessas profissões ou áreas específicas profissionais funcionam aqui nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem um grupo muito interessante para vocês aqui. Então, eu tenho o Cleidson. O Cleidson é médico no Brasil, né? E é nosso aluno aqui nos Estados Unidos. Tenho também o Ciro. O Ciro ele vai explicar daqui a pouco o que ele faz, mas ele é um fisioterapeuta com várias formações, também se formou no Brasil, estudou com a gente aqui, né? E hoje ele trabalha aqui nos Estados Unidos. E temos o Gilbert, que é um physician assistant aqui nos Estados Unidos, e ele nunca estudou no Brasil, fala português, fala espanhol, mas ele se formou aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai conversar um pouco aqui sobre como que é a área da saúde nos Estados Unidos. Então, como todos vocês sabem, o Brasil hoje tem um programa de saúde pública que expande, que atinge um grande número de pessoas no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente também teve uma iniciativa, principalmente com o presidente Obama, de se criar uma cobertura médica para todos. A gente sabe que não é fácil fazer isso. Não funciona muito bem no Brasil, não funciona muito bem aqui nos Estados Unidos, porém, é uma iniciativa. Mas o que a gente tem hoje, as pessoas que estão nos assistindo, eu acredito que existem muitas pessoas, como na tua situação, Cleidson, né? Que se formaram no Brasil e que gostariam de vir para os Estados Unidos. Então eu pergunto para você a primeira pergunta da tarde aqui. Um médico no Brasil, ele tem esse desejo, essa curiosidade de poder clinicar fora do Brasil? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleidson, mais uma vez. Então, a grande maioria não. A grande maioria quer ficar no Brasil. Porque é estável. Além de ser estável, também tem um lado do gostar, o vínculo familiar que existe. A minoria, sim, quer sair do Brasil por N motivos que todo imigrante almeja, que é quesito de você ter segurança, uma melhor estabilidade. Em se tratando na medicina também, quando a pessoa pensa numa medicina de ponta, pensa nos Estados Unidos, onde você tem um incentivo tanto à pesquisa. Agora, Cleidson, me diga, tua especialidade, você tem uma especialidade? Tenho, eu sou formado em... Primeiro fiz a medicina, né? E após fiz a residência de pediatria. Então, eu sou pediatra, isso. Sou formado em pediatria, atuei no Brasil por 9 anos e tô nessa luta agora aqui, né? Primeiro e o mais importante é você, para pensar e vir, no caso, para os Estados Unidos, ter o inglês. Claro. Sem o inglês, não tem por onde começar esse objetivo, né? Exato. Gilbert. O Gilbert nasceu no Brasil, né? Para aqueles que não sabem, vocês vão ver o nome, ele tem o mesmo nome que eu tenho porque ele é o meu filho mais velho. Então, essa foi uma das razões que me trouxe aos Estados Unidos para que eu pudesse dar oportunidades a eles que seriam mais difíceis no Brasil. Então, Gilbert, você se formou aqui. Uhum. Hoje você é um clínico geral? Sim, aqui nos Estados Unidos eles têm umas coisas é um pouquinho diferente como lá no Brasil, né? Porque aqui você normalmente começa com 4 anos de universidade, né? Você pode se formar em qualquer coisa, praticamente nos primeiros 4 anos. No bacharelado que a gente conhece? Exatamente. Não precisa. Então tá bom, isso muda um pouco, né? Então você não entra na escola de medicina no primeiro ano de universidade. Não. Você tem um curso... Todo mundo tem que ter 4 anos de universidade para poder um bacharelado, exatamente. Fazer medicina. Mas tem pessoas que daí eles começam a ver vamos ver, desculpe as classes. O que você fez então, nos 4 anos? É isso que eu ia falar. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas que querem ir em medicina aqui, eles começam já a pesquisar diplomas que já têm muitas classes que são pré-requisitos para você aplicar para a escola de medicina. Então eu fiz chamado Exercise Sport Science em fisiologia. Então eu fiz isso, esse foi o meu. E eu tava pensando em ir como um fisioterapeuta. Esse era o meu primeiro... Esse que eu ia perguntar. Isso que eu ia querer fazer depois de eu terminar os 4 anos, eu queria fazer fisioterapia. Com 4 anos de Exercise Science, né? Você poderia trabalhar em que área?
Eu ia estar especificamente tentando concentrar mais em fisiologia. Fisiologia. Em medicina esportiva, cara, sabe? De ajudar atletas a melhorar a condições deles. Isso que eu queria fazer, né? Então, a escola de medicina seria uma escola de pós-graduação nossa Isso. aqui. Considerada depois dos 4 anos de universidade. Uhum. Então, depois de você se formar aos 4 anos, você aplica para a escola de medicina. Mas para fazer isso, você tem aquele vestibular, né? Que algumas pessoas fazem no Brasil, que é o MCAT, né? Que daí você faz aquele teste e daí com isso você consegue aplicar para uma escola de medicina para ver se você aceita. É fácil? Não. Não é nada, não. Só que uma coisa que eu queria explicar também é que aqui nos Estados Unidos tem muitas leis em medicina. E o que acontece é que daí você tem 3 opções que você pode entrar em medicina, que só tem 3 tipos de profissões que você pode fazer prescrição, fazer cirurgias, dar remédio, tudo essas coisas. E os 3 são MD, né, que é o médico, como você. Tem o PA, que é a Physician Assistant, né, um clínico geral. Ou ele aqui agora está chamando de associado médico, né, como um Physician Associate. E o Nurse Practitioner. E cada um desses vai de um jeito diferente. O Nurse Practitioner vai como enfermagem, o PA vai como um modelo de escola de medicina, mas eles fazem eles mesmos por 3, 4 anos. E daí tem a escola de medicina, né? E esses 3 são os únicos que aqui nos Estados Unidos têm o direito de fazer prescrições, fazer as coisas que todos em saúde pode fazer, né? Então, quando pessoas vêm de outros países, por exemplo, na minha classe que eu me formei faz quase 5 anos já, né? Eu estou praticando em clínico de família, né? Eu tive um amigo meu que era de Afeganistão, que era médico lá, e ele daí foi pelo PA, porque ele viu que essa era a oportunidade para ele vir. Não conta nada. Esse era um ponto que eu ia chegar já com o Ciro. Por exemplo, aqui, o Cleidson é médico. Uhum. Se formou 9 anos, você falou? Quanto tempo? 9 anos. Então, se ele chegar aqui, não conta nada que ele fez, ou existe uma maneira dele fazer uma equivalência? Sim, muitas vezes o que acontece, ele traz o diploma do Brasil, né? Sim. Você que vai poder explicar. Isso, vou até interromper um pouquinho. Isso. No Brasil, o que nós temos que fazer? Temos que pegar o nosso diploma, tem que fazer a tradução juramentada para o idioma, então, para o inglês. Após isso, a gente envia para o SECFMG. É um órgão aqui que verifica se é verdadeiro ou não. Isso. Se for verdadeiro, ele já vai te dar o título de MD. Então, você já é MD, porém você não pode praticar. Você fica habilitado para prestar as provas em medicina nos Estados Unidos. Porque você tem que terminar, né? Aqui, como você tem que quando você termina os 4 anos aqui, você tem o MD, mas daí você tem que fazer os passos de testes, Sim, né? As que provas. seriam os steps. Isso. Além dos steps, você ainda tem alguns pré-requisitos, que tem que ter algumas cartas de recomendação de alguns médicos que você vai ter que passar aqui pelo menos 1, 2, 3 meses em algum hospital ou em alguma clínica sendo observado por uma equipe Agora, médica. o Antônio que está assistindo a gente lá, ele é médico, se formou, ele está clinicando lá faz 10 anos, não fala uma palavra de inglês. Ele traduz toda a documentação dele e vem. Para ele poder clinicar aqui, eu soube que ele tem que fazer um teste chamado USLMI. Na isso realidade, mesmo? No caso seria o USMLE, o Step 1 e o Step 2, mas ele se enquadra no mesmo quadro que todos os americanos também. Mas isso aqui é um teste em inglês. É em inglês, mas indiferente de ser inglês, ele vai ter que entrar aqui, ele vai ter que estar apto a saber o inglês. Por isso que eu indico vocês a virem alunos, porque é extremamente importante. Esse é meu rapaz. Sim, extremamente importante você ter o inglês. Sem o inglês, não tem condição. Agora, Ciro, me conte, qual é a tua formação, Ciro? Você falou um monte de coisa pra mim no comecinho aqui, eu nem anotei tudo. Não, mas a minha formação é na fisioterapia. Depois, um pouquinho diferente dos Estados Unidos, a gente tem a formação em 4 anos. E aí, a partir de 4 anos, você faz as suas especialidades, né? No meu caso, eu tenho a neurologia, a ortopedia e a ortopedia esportiva.
qual é a grande diferença da fisioterapia para a medicina, e especialmente aqui nos Estados Unidos? O processo ele pode ser um pouco mais fácil, porque os Estados Unidos têm uma necessidade maior de fisioterapeutas. Então, os fisioterapeutas e os enfermeiros, eles têm uma oportunidade um pouquinho melhor e mais fácil, um caminho mais curto para ter sua licença aqui. Porém, o que é feito? Ele é feito uma adequação da carga de estudo, a uma adequação, e você necessita fazer algumas classes a mais aqui para entender o processo da saúde americana e qual a forma que é feito, porque aqui a fisioterapia ela funciona de maneira diferente, um pouquinho diferente. Para os brasileiros, eu diria que seria uma posição um pouco mais diversificada e técnica. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no Brasil, o fisioterapeuta ele é absolutamente responsável pela ventilação mecânica no hospital. Aqui não funciona assim. Então, a cultura é diferente. O fisioterapeuta, então, a pessoa que é entubada e que fica com aquela máquina, é o fisioterapeuta que... Ele vai responder... Aqui é a enfermeira? Não, aqui eles têm um respiratory therapist, que é um terapeuta só de respiração. Então, isso é um exemplo de como é dividida a fisioterapia aqui. Mas uma coisa importante a mencionar nessa pauta para quem está interessado em saber um pouquinho mais desse processo. Além de tudo isso, lógico que tem um teste, esse teste é em inglês. E nesse teste, para você qualificar a sua posição, você tem 5 oportunidades. É um teste que abrange todo o contexto. Mas, desculpe te interrompendo, mas para fazer esse teste, você tem que ter a tua formação no Brasil. Perfeito. Então, o teste não é para qualquer pessoa. O teste seria o seguinte, você tem a tua formação, a gente vê a equivalência e agora você vai fazer um teste para ver se você se enquadra no nosso... E junto a esse teste, para mostrar o seu conhecimento, tem o TOEFL. Você necessita do TOEFL e necessita o inglês. E eu vou dar um exemplo muito prático em cima da fisioterapia. Você falou que só pode 5 vezes? 5 vezes. Se você não passar em 5 vezes... Você perdeu a oportunidade nos Estados Unidos. Uau. Verdade? Yeah. Então, assim, você tem que se preparar. Tem algumas pessoas... o que eu tenho visto de conhecidos, na segunda, terceira consegue, mas realmente é desafiador. Na terceira vez, se você já não passou 2, na terceira... E uma coisa importante dentro da fisioterapia, o fisioterapeuta brasileiro, se ele tem ideia para praticar uma real fisioterapia, ele é um agente para ajudar a pessoa a entender o que ela tem e poder dar um conhecimento na linguagem dele para que ela possa lidar com esse problema. Isso que eu não gosto. Eu vou no fisioterapeuta, ele me dá uma listinha com um monte de exercício para fazer em casa. Mas essa é a diferença. Essa é a diferença. O fisioterapeuta real, ele vai andar junto nesse processo. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Aqui é mais independente e eu entendo um pouco mais desafiador, mas é a cultura. O que eu quero agregar nisso é que se o fisioterapeuta ele não tem o inglês suficiente para entender o que a pessoa está sentindo, por exemplo, um pós-cirúrgico de LCA. Se você não entende, é o mesmo procedimento para mim, para ele, para você, mas a gente tem que entender quais são o que a pessoa está sentindo pós-cirúrgico, como que ela desenvolveu, para tu poder adequar a melhor recuperação. Eu quero dizer com isso que a fisioterapia é muito mais direcionada em cima das necessidades e das particularidades da pessoa. Se você não tem um compreendimento, uma compreensão boa do que a pessoa está sentindo, vai prejudicar o teu trabalho. Eu vejo, então, voltando para o Cleison aqui, você é pediatra. Sou pediatra. Eu estava conversando com o Júlio, quando ele iniciou, essa era uma das áreas que ele... Mas a pediatria tem o desafio da comunicação com o paciente. Mas geralmente a mãe sabe tudo o que está acontecendo, tudo que tem que fazer. Então, nessa comunicação no fisioterapeuta é muito importante você saber porque
dependendo do exercício, dói para mim, mas não dói para ele. Sim, Né? Esse aqui é a coisa. Então, eu posso fazer uma rotação de uma maneira e ele não pode. Na pediatria, qual é o segredo para você saber o que o bebê tá... O bebê não fala nem inglês nem português. Qual é a linguagem que você usa ali? Linguagem corporal. É? Extremamente importante, a linguagem Perfeito. corporal. Uhum. Ela Perfeito. você e algo que é um pouco diferente na cultura americana, que a cultura brasileira tem, é você pegar no paciente, conversar. Isso vai ajudar. Então, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Já que você tocou nesse assunto, Gilbert, me diga o seguinte, qual é a diferença entre MD e DO? Porque o DO, ele faz mais isso, né? Algumas vezes o DO é um doutor de osteopatia, né? Então eles têm treinamento um pouco extra na parte de manipulação de músculo, de osso. É igual quase um quiroprático, mas não é um quiroprático. Mas ele tem essa parte também que eles Mais adicionam desenvolvida. nisso, mais O que a desenvolvida. gente nota, quem vai no médico aqui, que o médico ele não pega muito na gente, né? Ele senta, na realidade, pelo menos a minha experiência, eu vou no médico, eu entro na sala, a enfermeira faz todo o levantamento primeiro, ela checa a minha pressão, minha temperatura, faz um monte de pergunta e coloca no sistema. No finalzinho, o médico vem, olha tudo, conversa comigo, dependendo do meu problema, ele manipula. Acho que é importante mencionar isso, Gilbert, porque o processo brasileiro é muito diferente daqui. É melhor ou pior? Tem coisas melhores lá e coisas melhores aqui. De modo geral, pela minha cultura ter desenvolvido lá, eu gosto um pouco mais de lá. Mas quando você entra no sistema aqui e começa a compreender a forma que funciona, você vê mais efetividade. Okay. Um ponto que eu quero mencionar ainda sobre o SUS, que é o sistema que tu mencionou lá. O SUS ele é um sistema reconhecido mundialmente como exemplo, só que a prática é complicada. A ideia é ótima, Perfeita. Né? Perfeita. Mas a prática é Porque o complicada. Canadá tem uma coisa muito semelhante com ele, funciona. Exatamente. Eu vou dar só mais um exemplo, eu não quero tomar tanto tempo, mas, por exemplo, a diferença de um médico no Brasil e um fisioterapeuta no Brasil. Os dois podem dar um prognóstico, mas diferente, certo? O fisioterapeuta dá um prognóstico cinesiológico, que é de movimento. E o médico, ele dá o da medicina, do remédio, do tratamento, da doença. O fisioterapeuta não avalia, você tem essa doença ou aquela doença, ou aquela patologia. Ele avalia a condição do movimento. Nesse ponto, deixa eu fazer uma pergunta para você. A prescrição. Eu vou te explicar o porquê. A gente fez um investimento grande no meu filho para ele ser médico. Só que ele não pode prescrever para mim. Porque é o mesmo nome. Deixa eu explicar é a por mesma quê. família. Antes que ele explique, o fisioterapeuta no Brasil pode prescrever um remédio, como é que fala, tarja preta? O fisioterapeuta não prescreve nada, nenhum medicamento. Ele Não pode direcionar o exercício ou o Mas não movimento. anti-inflamatório, não Não. remédio para dor, nada. Toda a fisioterapia age de dentro para fora. A medicina, muitas vezes, no Brasil, age de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? O fisioterapeuta ele vai estimular, com todo o equipamento, com todos os recursos que ele tem, o corpo produzir melhor ou resolver seus problemas. A medicina, em alguns momentos, tem que intervir com o medicamento. Então, nós, como fisioterapeutas, precisamos entender completamente o sistema medicamentoso e como que ele age, mas a gente não interfere e não prescreve em hipótese alguma. Por que você não pode prescrever para mim, então? Então, vamos explicar isso um pouco. O que acontece, eu posso fazer prescrições para a família, mas uma coisa é mais de segurança e ética, eu acho. O que acontece é que, por exemplo, se você tem um sinusite e eu tenho que te dar antibiótico, não tem problema. O que aqui a gente tem muito medo de dar para a família é medicamento controlado, que a gente chama, né? As faixas pretas, isso. Então, coisas assim não deveria estar dando para a família, porque não é uma coisa, Mas eles sabem?
Claro. Fica registrado em algum Sim, lugar? tudo que a gente faz na medicina tem um laudo, né? A gente tem que escrever tudo que você faz com o paciente. Se você toca um paciente, você tem que fazer todo o exame físico, você tem que fazer tudo isso. E também, muitas das pessoas aí, quando vão lá e agendar a prescrição, é tudo eletronicamente aqui. Então não tem nada no papel mais. Antes era, que eles davam no papel, mandavam para a farmácia e eles tinham que ir lá. Agora é tudo eletronicamente. Então, se você vem lá e eu quero te dar antibiótico, eu já mando qual que é o teu mercado. A tua farmácia que você quer. Eu mando para lá direto e qualquer coisa controlado tá em um sistema que eu posso entrar e ver quantas vezes o Ciro pegou um remédio de dor controlado, você também, e isso eu posso ver. Ó, essa pessoa tá indo em muitos médicos, então não podemos dar para ele, porque isso aí parece que tá... Você me contou outro dia que um dos seus pacientes, você olhando no histórico dele, você viu que ele já tinha passado por vários médicos pedindo o mesmo medicamento. Sim, a gente fica mais preocupado com isso, porque isso é a nossa licença. Então, o que a gente está dando de remédio também pode prejudicar a gente, não só o paciente, porque a gente também cuida do paciente. O pessoal está pensando que o uso do remédio da japonesa não é isso. Não tem remédio nenhum. Mas acho que só uma coisa para acrescentar no que o Gil está explicando agora. Por exemplo, eu tive uma situação pessoal recente que, após uma cirurgia, foi receitado um devido medicamento, e quando eu retornei no outro médico, ele falou: olha, te prescreveram um medicamento errado. E eu tomei um medicamento errado. Então, o lado bom da coisa, desse recorde, desse registro, é que a equipe médica que trabalha contigo, e isso é muito da cultura americana, muito organizada, muito estabelecida, muito detalhada a nível de segurança. Você pode ver o que está acontecendo. O seu médico, eu não tinha ideia. Eu confio no médico. E aí isso aconteceu e ele retornou o caminho. Esse registro é compartilhado. sim, Ele é público, ele Claro. pertence ao paciente. E aonde o paciente vai, o outro médico pode ter uma ideia. para quando você vem para mim e eu escrevo tudo, você tem o direito a esses aí para você mandar para qualquer pessoa que você quer. A parte de você ter para ver os teus medicamentos controlados, não, isso é só com a gente. Você não tem o direito para isso, porque isso é uma informação para a gente Mas ajudar. você tem essa informação. Claro, isso aí Essa temos informação. tudo. Agora, eu só queria tocar um negócio que é muito importante. O jeito que funciona aqui nos Estados Unidos é mais de referência algumas vezes, né, Ciro? Fato. Você já passou por muitas coisas aqui, assim, de referência. Muitas vezes o paciente vem pra gente, né, como clínico geral, e a gente vê o máximo que a gente pode fazer no nosso conforto ali. E algumas vezes a gente fala: olha, você teve isso, tá complicado e eu preciso de um neurologista, ou preciso de um fisioterapeuta junto, para que a gente pode trabalhar junto. Então, eu não sei como que é no Brasil muito, mas a gente aqui tem muito de trabalhar como uma equipe mais, né? Então a ele gente seria sempre tem o alguém... o pediatra, desculpe, Aham. mas o pediatra, ele é um clínico geral do bebê. Não seria um especialista, né? Não, mas depende, né? Depende. Mas você teria um neurologista de pediatria. Que é o neurologista pediátrico. Então esse seria. Existe, sim. Então, Claro que sim. então Mas ele tem é essa diferença. especializado em neurologia, mas ele fez uma outra especialização para isso, Primeiro né? ele fez pediatria. Perdi. Isso, pediatria. Após a Daí ele pediatria, se especializa. Exatamente. Agora, me diz o seguinte: tem o Pedro, tá assistindo a gente ali, ele quer saber aquela coisa boa, né? Vale a pena financeiramente? Se paga bem aqui? Então, eu não quero saber quanto vocês ganham, tá? Mas vamos fazer uma média, né? Um fisioterapeuta hoje aqui, qual é o ganho de um terapeuta? Ok, médio. ele tem uma O mínimo e o máximo. uma carga de trabalho específica, e ele tem de 60 a 120 dólares a hora. Então, é uma remuneração bem interessante. 60? Então, de 60 a 120 dólares a hora, e isso vai depender de quantas horas ele trabalha por semana. Por exemplo, isso se ele trabalha especificamente num intermoto, num hospital aqui. Então, ele pode ainda trabalhar nesse hospital e ter o office dele à parte. Então tá, deixa eu entrar na tua vida particular. O que você faz hoje? Você trabalha nessa área, Uhum. né? Você trabalha para um hospital, você trabalha para uma clínica ou você é um particular? Sou um particular. Particular. Sou um particular. Com isso, você pode cobrar um pouco mais, Sim. né? Então, você pode fazer o tratamento específico ao teu cliente, na casa dele mesmo, se for o caso.
Exatamente. E agora, isso conta como se, por exemplo, o paciente foi lá no Gilbert. E o Gilbert falou assim, ó, você tem que ver um fisioterapeuta. Uhum. E você tratar ele em casa conta como parte do processo? Tem duas coisas. Geralmente a medicina e alguns procedimentos, o médico ele já gosta de ter o fisioterapeuta de confiança dele, que conhece a forma que ele faz a cirurgia, o procedimento que ele faz. Porque a mesma cirurgia ela pode ser executada de algumas técnicas diferentes. E usualmente as pessoas já fazem essa referência e as pessoas que eles confiam mais juntos. Mas é da escolha do paciente se ele prefere fazer com uma outra pessoa fora daquele time. Né? Então aí se encaixa, né, nesse caso. É interessante, as duas mãos são importantes, né? Porque quando você trabalha em parceria com o time, acho que o Gil falou isso há um pouquinho tempo atrás, você já conhece o sistema, você tem o suporte, e tem alguns casos específicos aqui que sai da minha área e fala, olha, é melhor você estar dentro do sistema junto com o seu médico, que ele vai direcionar, que ele vai... Algumas outras coisas é muito tranquilo, e algumas coisas específicas eu olhei, não, nesse momento é melhor você estar no sistema, junto com o seu médico, junto com a equipe, e depois dessa etapa, você pode vir para mim. Então, é melhor, de um modo geral, você estar numa companhia e junto com uma equipe médica trabalhando junto, ou prestando serviço. Mas pode, mas não precisa. Não precisa. Tá. Tem muitas vezes que o paciente decide, eu não quero fazer, eu trabalho na Universidade de Utah. E quando eu refiro para fisioterapia, eles falam, não, eu já tenho um fisioterapeuta que eu quero ir. Perfeito. Eu faço a referência como para aquela pessoa. Agora, a única coisa que tem diferença é seguro. Então, seguro para algumas vezes particular, você pode falar, eu só sou no dinheiro, só cash, né? Você não tem como cobrar do seguro. Por isso que muitas pessoas, algumas vezes, fica junto com a equipe lá minha da Universidade de Utah, porque o seguro já cobre tudo, entendeu? Então já está incluído. E os valores são importantes aqui, os valores na saúde são elevados. Então, por essa razão, as pessoas têm o seguro. E isso facilita muito. Agora, quando você quer alguma coisa um pouquinho mais específica, mais direcionada, aí vale a pena o particular. Exatamente. No Brasil, o médico faz R$1 milhão por mês? Raríssimas exceções. Mas dá para ganhar bem? No Brasil, o médico ganha bem se quiser, com uma certa tranquilidade. Porém, ele também, se quiser ganhar um valor acima do que a classe ganha, ele vai ter que trabalhar muito mais. E tem trabalho para todo mundo lá? Tem. Tem? Graças a Deus. Pessoal A demanda é grande. A demanda é grande, enorme. Por exemplo, minha esposa, nós moramos em Brasília. Vou dar um exemplo. Minha esposa, ela é nefrologista. Hoje ela se encontra no estado do Pará, prestando assistência no serviço de hemodiálise. Vai ficar por uma semana lá, porque está faltando médico. Se precisa do profissional, paga-se bem, sim, mas como a carência é tão grande, o local está pagando acima do valor de mercado. Então, assim, vale a pena para quem quer ficar no Brasil? Vale. No quesito do salário. Mas não vamos comparar o padrão americano com o padrão brasileiro. Sim. Em relação à equipe multidisciplinar, graças a Deus isso se encontra no Brasil já. Porém, temos no Brasil a rede pública, que é o SUS, e a rede privada. Na rede privada, você não consegue essa assistência adequada. Você vai conseguir isso na rede pública, mas não é em qualquer local. Em cidades pequenas, a atenção primária sofre bastante por carência de profissional. Porque já tem esse problema em cidade grande. Mas eu vou citar Brasília. Alguns pontos específicos de Brasília, onde que você tem a atenção primária, nessa atenção primária você já consegue encontrar um médico de família, já consegue encontrar o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então, em alguns pequenos pontos funciona. Infelizmente, alguns pequenos pontos. De outros tem que ter sorte que tem um médico disponível.
Essa é a razão que se paga mais devido à demanda em alguns casos específicos. Agora, uma Na pergunta, FISO também. uma pergunta que tem é o seguinte: em muitas profissões, se formar no Brasil e ter uma especialidade, ter uma experiência nos Estados Unidos, agrega muito. Na medicina é a mesma coisa? Sim, mas não só na medicina, mas como toda área. Quem está vindo como imigrante, pelo menos tem que ter a humildade que você está chegando num local novo. Nesse local novo, você é mais um para aprender, para agregar. Se você não pensar assim, os próprios... Aí eu vou entrar na área médica. Os próprios futuros colegas de residência, às vezes não vai nem querer aceitar no futuro processo seletivo, pensando naquela pessoa é formada já, vou dar um exemplo, é um pediatra, já tem 15 anos de experiência, e ele vai querer chegar aqui e eu observei que ele não tem a humildade. Então, será que vai ser bom para aquele serviço, esse tipo de pessoa? Foi o caso que você está dizendo alguém do Afeganistão? Não, Paquistão? Ou Afeganistão. Afeganistão, né? Ele já era um médico lá e teve que começar aqui... Praticamente ele começa do zero, quase, né? Ele Só tem aquela experiência. Ele tem o MD, tem o título dele, mas não tem a licença para trabalhar. E Gilbert, eu acho que uma coisa que é importante lembrar na nossa formação brasileira, no final, quando a gente está ou subindo de grau, qualificando um pouco mais, praticamente todos os grandes estudos que a gente analisa e vê nessa formação são em inglês. Então, você necessita do inglês já na formação fora dos Estados Unidos. Agora, se você tem a oportunidade de agregar nesse país, nos Estados Unidos, isso é muito melhor. Cria porque um diferencial. Muito grande. Muito grande. E se você vem com uma experiência de conhecimento e retorna para o Brasil, isso é extremamente valorizado também. Agora, Gilbert, vamos falar financeiramente. Compensa? Fazer? Não. Ser um clínico geral aqui? Geral, claro. Eu acho que... Como que eu falo? Não. Tem dois tipos de jeito que você pode ganhar dinheiro. Conta pra eles como é que é teu schedule na semana. Sim, exatamente. O que eu queria falar é isso. Aqui tem dois jeitos aqui. No começo, quando eu fui contratado, depois de eu me formar, eu comecei com um salário, né? Só que a ideia de como eles fazem aqui, depois de você estar começando a pegar o teu jeito aqui, eles vão para produção. Então, mais pacientes você vê, mais dinheiro você pode ganhar. Mas também, você tem que também pensar, poxa, eu sei que eu posso fazer um dinheiro bom, mas eu também quero sentir seguro com meus pacientes. Eu não quero fazer aquela doideira só de dar prescrição. Oferecer um serviço de qualidade. Exatamente. Né? Então, para mim, por exemplo, eu trabalho das 7h30 da manhã até umas 5. Eu vejo entre 20 a 25 pacientes por dia. Isso inclui criança de 3 dias de idade, que é o meu paciente mais novo, e o meu mais velho é de 91. Então eu tenho de tudo, né? E não é uma coisa que, assim, é fácil, não é uma pessoa que tá só chegando lá, eu quero só um exame físico. Não, eu vejo de tudo. E quando chega em um ponto que eu não tô confortável, é quando eu refiro. Mas agora eu já tô naquela parte de produção, né? Então eu tenho que olhar e eu falo, poxa, quanto que eu quero ganhar, quanto que eu quero pensar, assim, de não me queimar tão, assim, fisicamente, psicologicamente, porque tem pessoas que faz 30 pacientes, em 3 meses já tá, não consigo mais, eu já tô cansado. Sim. E daí tem os outros que falam, não, para mim 15 pacientes, 20 pacientes por dia é ótimo. Mas hoje é quinta-feira. Hoje é meu dia de folga. Sábado e domingo? Sábado e domingo. Então, segunda, terça e quarta e sexta. Segunda, terça, quarta. Então, você tem 4 dias por semana. Você tem em torno de 20 a 25 pacientes por dia. Eu lembro quando ele veio falar comigo e ia sair de salário para produção, ele estava preocupado, né? Mas será que vai diferenciar? Hoje ele nem olha para trás mais. Né? Fato. O negócio é esse, né? Quando você calcula, você fica, poxa, eu podia estar ganhando mais aqui, podia ganhar mais ali. Só que daí você também pensa, você está perdendo também aquele direito de você tirar folga, sendo paga. Porque comigo em produção, se eu não vejo paciente, eu não recebo. Então eu posso tirar 3 semanas de folga, mas eu não estou trabalhando aqueles 3 semanas. Daí também você pode aumentar o teu ganho se for necessário, diminuindo as folgas. Eu posso fazer em um mês, eu faço mais, e outro mês isso é uma das mais para cobrir. Grandes coisas dos Estados Unidos, né? Que faz, os Estados Unidos não te limita, né? Você não controla aquilo que você pode ganhar, você tem um dinamismo maior. Pessoal,
Só mais uma Diga coisa, lá, vamos lá. desculpa. Acho que vale a pena agregar nessa experiência que a gente está tendo aqui. Meu filho, ele terminou a high school aqui e ele começou o processo dentro da área de saúde também. Ele tá terminando agora um curso de assistente de médico. Medical assistant. Yeah. E aí, qual é que é o plano de carreira dele? Terminando isso, ele vai para enfermagem. Por quê? Porque ele tem o plano, com esses 2 cursos, aplicar um pouco depois para, talvez eu não vou conseguir expressar agora, devido à minha limitação de fala, anestesiologista. Okay. Anesthetics? Yeah. Então, isso é um plano muito bom e diferente aqui nos Estados Unidos. Por que relativamente fácil para ele? Porque ele teve a oportunidade de vir na juventude para os Estados Unidos, fez a escola aqui, né? Então tem a base do inglês é como um americano, né? Então, o caso, acho que foi do Gil também, e tem um plano de carreira maravilhoso, né? O anestesiologista aqui, ele é uma das pessoas principais na equipe médica dentro de uma cirurgia específica. Eu sei, quando eu recebo a nota de uma cirurgia, eu sei quantos que ele ganhou lá. Ele ganha bem. Então, é muito importante isso. E se ele pensar em outras oportunidades fora do país, é uma coisa interessante também. Ótimo. Pessoal, esses são os doutores da área aqui. Uma coisa que a gente pode agregar aqui é o seguinte. Tem campo. Absolutamente. Tem necessidade, né? Sim. Tem necessidade dessa área médica nos Estados Unidos, tem um caminho para seguir, o inglês é importante, concordam com isso? Sim. Fundamental. Fundamental. E é isso que a Lumos tem aqui para ajudar você nessa empreitada. Caso você tenha perguntas para os doutores aqui, pode mandar para a gente. Não esqueçam, subscrever o nosso canal, marcar aquela campainha lá para você ser notificado quando tem um programa novo e na semana que vem, a gente volta com mais novidades. Ciro, Gilbert, Cleison, muito obrigado. Boa sorte para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.